Olá, sabe? A maioria de nós olha para o mundo e vê, bom, o que está ali na nossa frente, né? Mas isso para alguns especialistas, a realidade for muito mais complexa e de certa forma até um pouco assustadora. Hoje, vamos explorar como o conhecimento profundo pode literalmente transformar a forma como alguém vê o mundo e se tornar um fardo invisível. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos olhar para uma paisagem comum. É aqui que a gente percebe que o conhecimento não só adiciona informações, ele muda completamente a perspectiva, a forma como se interpreta tudo ao nosso redor. Ok, vamos lá. De um lado, temos uma cena que parece totalmente normal, certo? Uma encosta com algumas casas. Do outro lado, essa mesma imagem, para um especialista, é lida como um mapa de perigos em potencial. O que para muita gente é só uma paisagem, para quem entende do assunto, é um sistema que pode estar prestes a dar um problema sério. E o que são essas vulnerabilidades, afinal? Isso não é nada abstrato, não. São sinais bem concretos. O jeito que o sol se inclina, o caminho que a água da chuva faz, os lugares exatos onde as casas foram construídas e até o que já aconteceu de errado ali no passado. São detalhes que a maioria de nós nem repara, mas que para o especialista contam uma história de risco iminente. E aqui está o ponto crucial. Essa percepção de risco não é um interruptor que dá para ligar e desligar quando se vai para casa. Ela se torna uma lente permanente através da qual essa pessoa vê o mundo, transformando uma simples caminhada numa avaliação constante de perigos. Pois é, essa experiência toda tem um nome, e é o conceito central que a gente vai analisar agora. É uma condição que vai muito além da análise técnica, sabe? Toca em algo muito mais profundo, quase pessoal. E quem deu nome a essa sensação, quem articulou esse conceito, foi o professor Jordan Henrique de Souza. Ele usou o termo peso do conhecimento para descrever exatamente essa experiência psicológica e também ética que esses profissionais vivem no dia a dia. E aqui está a definição. Basicamente, é a experiência de conseguir enxergar o perigo onde ninguém mais vê. É sentir a ameaça antes que ela se torne óbvia para todo mundo. É quase como ter um superpoder que, como a gente vai ver, tem um lado bem complicado. Essa citação aqui, olha, ela resume o drama interno de uma forma perfeita. Existe o conhecimento, existe a capacidade de prever o que pode acontecer, mas falta o poder para agir de forma rápida e decisiva. É viver constantemente nessa tensão entre o que se sabe e o que se pode ou não fazer a respeito. Então, vamos explorar de onde vem essa tensão. Por que é que saber tanto sobre um risco não se traduz automaticamente em uma solução? A resposta está num verdadeiro abismo que separa dois mundos. O que essa tabela mostra é o X da questão. De um lado, a gente tem o domínio técnico, que é ágil, que identifica, modela e propõe soluções. Do outro, o domínio institucional, um emaranhado de políticas, orçamentos, burocracia, que se move num ritmo, bem digamos, muito mais lento. E o resultado desse descompasso é profundamente humano. Para o profissional que está ali vendo o perigo se aproximar, essa lentidão do sistema não é só um problema administrativo, não. É uma fonte real de angústia, de frustração e de um sentimento de impotência. E como se não bastasse esse peso todo, ainda é agravado por um fenómeno psicológico muito conhecido na gestão de riscos. É uma dinâmica que torna o trabalho de prevenção uma tarefa incrivelmente ingrata. Mas antes de a gente entrar nesse paradoxo, é importante ver que isso não acontece numa área só. Pense bem, desde engenheiros que cuidam de barragens e pontes, a epidemiologistas que monitoram doenças, até médicos que precisam dar um diagnóstico difícil, muitos profissionais carregam nos ombros essa responsabilidade moral ampliada. E é aqui que entra um conceito-chave para explicar essa dificuldade. Chama-se o paradoxo da prevenção. O nome pode parecer um pouco complexo, mas a ideia por trás dele é muito simples e, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Depois de meses, ou até anos, de muito estudo, planeamento e investimento, tudo funciona perfeitamente para evitar que uma catástrofe aconteça. O que acontece? Exato! Nada! E como nada acontece, ninguém percebe. O sucesso da prevenção é o desastre que nunca chegou às notícias. Agora, a falha? A falha é visível para todo mundo. E é aí que começam as perguntas e a busca por culpados. Então, como é que se alivia esse fardo? A solução não é exigir ainda mais desses especialistas. Muito pelo contrário. É reconhecer que essa responsabilidade enorme precisa urgentemente ser partilhada.
E o ponto central é este: esperar que um único especialista ou um pequeno grupo deles resolva sozinho problemas super complexos que envolvem a sociedade inteira é simplesmente irrealista. O conhecimento mostra o caminho, mas ele não pode obrigar todo mundo a seguir por ele. A segurança, por definição, é um esforço de equipe. E que equipe, né? Esse slide mostra perfeitamente a rede de atores que precisam trabalhar juntos. Desde os governos até a própria comunidade, cada um tem um papel. O especialista é uma peça-chave do quebra-cabeça, claro, mas ele não consegue montar o quebra-cabeça sozinho. Mas, para a gente fechar, vamos tentar mudar um pouco a perspectiva. E se esse peso, essa ansiedade toda, não for apenas um fardo, e se for também um sinal de algo profundamente positivo? Pense bem, sentir esse peso significa que o profissional se importa, que existe ali um compromisso ético profundo, uma sensibilidade para a vulnerabilidade das outras pessoas e uma dedicação que vai muito além do dever profissional. É, no fundo, a marca de quem leva a sua responsabilidade a sério. No fim das contas, carregar esse peso não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, pode ser visto como um sinal de grande integridade e maturidade profissional. É a prova de um compromisso genuíno com o bem-estar de todos nós. E assim, a gente fica com essa questão final para refletir. Esse peso do conhecimento é um fardo que devemos tentar eliminar a qualquer custo? Ou será que ele é, precisamente, a marca do compromisso ético que deveríamos procurar e valorizar nos profissionais a quem confiamos a nossa segurança? A resposta, talvez, ajuda a definir o tipo de sociedade que queremos construir.